Estamos aqui com a pré-candidata Gláucia Brandão. Gláucia, por que concorrer de novo como deputada por Ribeirão das Neves? Por que esse amor por nossa cidade? Primeiro, porque eu sou cidadã nevense de nascimento e de coração. E tenho pautado a minha vida no serviço a Deus e à comunidade. Tenho uma trajetória, dedicada à política, depois do falecimento do Eduardo, meu marido. E as experiências adquiridas, a gente aprende muito, principalmente com as derrotas. Eu tive 2 derrotas, como candidata a deputada e como prefeita. E o aprendizado e o desejo de servir e de fazer essa cidade avançar e de contribuir com o estado de Minas Gerais, com os conhecimentos adquiridos e com o amor que eu tenho por essa cidade, me impulsiona. Na realidade, é uma missão. Principalmente agora, que eu estou viúva, meu filho faleceu, a minha filha está casada. Eu tenho que ter um objetivo na vida de servir e de colocar a minha vida e o meu conhecimento à disposição do meu próximo. Gláucia, quando a senhora foi deputada, a senhora votou a favor da PPP em Ribeirão das Neves, penitenciária privada. A senhora se arrepende desse voto? Não arrependo, porque eu conheci o projeto e sabia da importância desse projeto para a nossa cidade. É um projeto exitoso, um projeto audacioso, e o que a gente precisa mesmo é fazer com que as outras cadeias que existem aqui assumam esse mesmo modelo, onde o preso reinserido na sociedade, e continuar batalhando também para que a cidade tenha um modelo de compensação como royalty, que eu trabalhei para isso, não consegui, só consegui incluir o ICMS penitenciário, que hoje equivale a quase 1 milhão por ano, que é muito pouco pelo número de presos que a cidade tem. Então, eu acho que o que nós precisamos é modificar o modelo prisional do sistema prisional. Então, eu não defendo vir mais cadeiras, mas aprimorar o modelo que existe e adequar esse modelo para as demais, que é o José Maria Alckmin, a Abranches e a Dutra Ladeira. Gláucia, a senhora participou ativamente da campanha do prefeito Juninho Martins. A senhora se arrepende disso? A senhora se sente representada pelo prefeito hoje? Me sinto totalmente representada pelo Juninho. Eu acho que é um cidadão corajoso, audacioso, assumiu uma prefeitura num orçamento que é o 4º menor PIB do Brasil, e ele se dispõe como cidadão a trabalhar em prol do desenvolvimento de Ribeirão das Neves. Estou acompanhando o trabalho do Juninho, é um cidadão que trabalha com integridade, promovendo justiça e trabalhando tecnicamente com pessoas que têm visão e buscando recursos fora. Eu acho que ninguém fez até hoje, em 1 ano e 3 meses, o que o Juninho já fez. Ainda tem muito por fazer, porque o passivo encontrado por essa prefeitura, ele conseguiu, ano passado, pagar 15 folhas. As 3 folhas deixadas por Daniele, pagou em dia, está pagando em dia, está valorizando o funcionário, está trazendo recursos num momento de crise política e econômica. Ele está conseguindo, recuperou os projetos do PAC que estão parados. Nós temos 2 projetos grandes, a Eduardo Brandão, que desde 96 é um sonho, a recapeamento dessas 2 grandes ligações, que é a Ari Teixeira da Costa e a Denise Cristina, fazendo um trabalho maravilhoso, recuperou o hospital com todas as dificuldades. Então, eu acho que o que o Juninho recuperou, a gente está dando dignidade para os nossos servidores. Ele conseguiu fazer a reforma da Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Fazenda, a Secretaria de Administração, modificou e saímos de 4 aluguéis, que a Secretaria de Saúde foi para o fórum, para o prédio próprio. A Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania e Segurança, Trânsito e Transporte está num prédio maravilhoso, que vai ficar para gestões futuras. A Secretaria de Obras e Meio Ambiente também foi totalmente reconstruída. Então, a gente está pensando em dar dignidade tanto para os servidores públicos, condições de trabalho dignas, como também condições de acessibilidade para o usuário, para que ele possa ser melhor acolhido. Então, o Juninho, ele está fazendo apesar de todas as críticas, ele, dentro das condições limitadas, com os recursos pífios que a gente tem, ele está fazendo uma boa gestão. Como secretária, qual que é a sua relação com a atual Câmara Municipal? A gente precisa muito da Câmara. Eu
quero fazer uma minha culpa aqui, que quando eu fui deputada, eu falei muito com a Câmara de Vereadores. Eu fui orientada pelo Alice para trabalhar para o Executivo, mas eu não tive um trabalho próximo dos vereadores. E eles é que conhecem as demandas, eles que trazem as demandas para o Executivo. E se eu for deputada, eu quero trabalhar junto com os vereadores para potencializar o trabalho deles de interlocução com o Executivo, de trazer recursos para que possam ser atendidas as bases deles. Eu acho que a Câmara tem uma responsabilidade grande na articulação dos projetos que vão trazer o desenvolvimento para... Nós estamos aí com um plano diretor, nós estamos com um plano de expansão, nós estamos com vários projetos na Câmara que são primordiais para o avanço do município e para o desenvolvimento econômico e social do município. Então, eu tenho uma relação, eu acredito nos vereadores, eu acho que a gente precisa alinhar melhor, né, aproximar mais os secretários dos vereadores, mas eu acredito que eles têm um papel primordial para aprovar os projetos, fazer as articulações e trazer as demandas das bases deles, porque eles que estão lá na ponta também. Então, essa articulação legislativo e executivo é fundamental, nós temos que trabalhar sinergicamente para promover o desenvolvimento da nossa cidade. A senhora se destaca entre os atuais pré-candidatos em quê? Na experiência, na idade. Eu acredito assim, que já estive um mandato. Quando eu fui para a Assembleia, eu não tinha tido experiência nenhuma, nem como vereadora, nem como prefeita. Então, acho que o que me destaca deles é a idade e a experiência. E também eu acho que eu tenho o desejo de, junto com eles, eu acho que a gente tendo cidadão, a gente tem que trabalhar junto. Eu acho que os meus colegas que estão se colocando numa situação, a gente tem que... eu estou saindo de uma zona de conforto para trabalhar para um projeto que a gente não sabe onde ele vai dar. Campanha cara, sem dinheiro, a gente não sabe a situação, como vai ficar, a questão da corrupção, que as pessoas não acreditam mais nos políticos. Então, a gente colocar o nome para ser um deputado de uma cidade, um deputado de um estado como Minas Gerais, onde o governo virou as costas para a prefeitura. Então, nós precisamos trabalhar para eleger um governador que tenha compromisso com os municípios de Minas Gerais. Temos que eleger um presidente que tenha compromisso com o Brasil, que tenha compromisso com a honestidade, com a integridade, com a justiça, com a verdade. Então, eu acho que é esse o que eu quero trabalhar, com transparência, dando o meu melhor, trabalhando para representar verdadeiramente os anseios dos municípios, principalmente da região metropolitana. Quais são os projetos da senhora se eleita? Bom, eu quero, se eu sou representante dos municípios mineiros, eu acho que o deputado ele tem dois papéis: desenvolver projetos de lei que possam beneficiar a população de uma forma geral, visando a inclusão, a promoção, a defesa e garantia dos direitos das pessoas. Eu sou da área da assistência social, sou educadora e sou professora de educação física. Então, eu quero voltar para trabalhar viabilizando recursos. Para Neves, por exemplo, nós precisamos de recursos para asfalto, para melhorar a acessibilidade da nossa cidade, que é um desafio e um desejo da população. Então, nós temos que viabilizar recursos, tanto do governo estadual como do governo federal, para a gente trazer projetos e ações voltadas para a mobilidade, para melhorar o trânsito das pessoas. Não adianta você ter tudo, mas não ter acesso. De melhorar os nossos indicadores sociais. Então, nós precisamos trabalhar na perspectiva da educação de qualidade, garantir as crianças, as creches, ampliar as vagas de creches para que a mãe possa trabalhar e ter dignidade, trabalhar atraindo empresas que possam gerar emprego e renda. Aí nós precisamos investir na qualificação da nossa juventude e trazer esporte e cultura, que é direito também, além da saúde, porque eu acho que saúde e educação, asfalto em primeiro lugar e a malha viária que a gente tem que melhorar, asfaltar as ruas ainda que não estão asfaltadas, que nós temos ainda mais de 200 quilômetros de ruas de terra ainda. Então, é trabalhar em parceria com a Câmara, com as necessidades da base do território e trabalhar viabilizando a integração da região metropolitana. Gláucia, você já foi deputada, não foi reeleita. Qual que você acha que foi o erro crucial que você cometeu? Eu acho que um dos maiores erros meu foi não ter aproximado da Câmara dos Vereadores, de ter recebido as demandas dele, trabalhado também pela Câmara. Eu trabalhei exclusivamente pelo Executivo e foquei muito em Ribeirão das Neves.
eu era conhecida como a deputada de Ribeirão das Neves. E eu era deputada de Minas Gerais. Né? Eu trabalhei muito restrita, apesar de ter trabalhado na região metropolitana, de Belo Horizonte, algumas ações, Esmeraldas, mas eu foquei muito numa cidade apenas, né? Acreditando que essa cidade que eu trabalhava, porque aqui teria quase 200 mil votos, e que pelo trabalho meu a própria cidade reconheceria. Mas eu falhei com relação, eu trabalhei muito com as organizações da sociedade civil, as entidades, mas eu não trabalhei próximo à Câmara de Vereadores. Não trabalhei com meus colegas que são representantes do Legislativo Municipal. Agora, eu perdi por 2.500, eu tive mais votos do que na primeira. Eu tive um problema com o partido era para fazer 5 deputados, eu fiquei na suplência, eu fui a quarta, nós éramos 4 no PPS. Então eu perdi a eleição também porque eu tive um problema com a legenda do partido, que em vez de fazer 4, fez 3. Eu fiquei na primeira suplência. Mas tive esses erros de não ampliar, né, o meu olhar mesmo de um trabalho mais efetivo com os outros municípios e perdi. Eu acho que esse erro, eu falo com meus filhos que erro é ponto de partida para acerto. Então eu não quero cometer esse erro caso eu venha a ser eleita. Glaucia, você se sente traída pelo Wallace Ventura? Uma pergunta difícil. Na realidade eu acho que eu fui ingênua na época e confiei em demasia no relacionamento que eu tinha com ele. E ele optou pelo PT, eu era do PSDB. Então nós tivemos divergências políticas. A gente começou junto e ele, num determinado momento, né, Pimentel, e aí ele optou em vez do Anastasia e em vez do PSDB, ele optou pelo PT. Então foi divergência política mesmo, mas eu acho que a gente tem que esquecer as coisas que para trás ficam e avançar para aquelas que estão diante da gente e perseguir o alvo e trabalhar na perspectiva de começar uma nova história, reescrever, aproveitar os erros para a gente acertar, fazer acertos e trabalhar na perspectiva de ser uma cidadã que vai contribuir para o desenvolvimento de Ribeirão das Neves e da região metropolitana.